Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia você conectado na manhã, manda aqui além das fronteiras. Hoje é terça-feira, dia 4 de agosto, que Deus te abençoe muitíssimo nesse dia. E hoje eu recebo aqui na Manhã Manda Aqui uma jovem que será entrevistada, ela é membro aqui da igreja, o Brasil para Cristo Manda Aqui, faz parte do Ministério de Louvor da igreja local, seu nome, Paola. Paola, bom dia! Bom dia, pastor. Tudo bem? Tudo ótimo. Sabia que é uma honra tê-la aqui nessa manhã? A honra é minha. É um prazer imenso. Nós temos pessoas que estão conectadas aqui na Manhã Manda Aqui e eu quero te dar a honra de você mandar um abraço para essas pessoas. Vamos lá? Vamos lá. Mandar um abraço para o Geraldo Dirce, para o Daniel da Mata, né, pastor aqui na nossa igreja, para a Sueli Gomes, para a Célia Regina, para a Sueli Musel, para a Dirce Rodrigues e para o Miguel Garcia, para a Leia Costa, para o Vicente Antunes, para a Ivete Rodrigues, para a Kátia Victoriana Catinha, para a Solange Mota, para a Solange Sampaio, para o Haroldo Ferreira. Aí, Paola Fávio, prazer imenso. Paola, você é filha de um casal distinto aqui da nossa igreja. Sou. Eu sei que os irmãos Brasil para Cristãos do Mandaqui já o conhecem, já sabem quem são. Sim. Mas as pessoas que não conhecem, fale um pouquinho do seu pai, como se chama, e da sua mãe, como se chama. Meu pai é o ministro aqui do Louvor, né, do Ministério é o Ricardo Flávio, e minha mãe é a quietinha Cristiane Amaral. Ah, que legal. Você tem um irmão? Tenho um irmãozinho, o Ricardinho, de 5 anos. Ah, que legal. Defina seu pai. Defino meu pai. Meu pai, ele é muito parecido comigo, né? A gente brinca lá em casa que meu jeito é igualzinho do meu pai. Meu pai, ele é um cara que influencia muito as pessoas, ele é um cara influente, um cara onde ele chega, ele faz a diferença. Ele é uma pessoa cheia de energia, cheia de expectativa, cheia de sonhos, é uma pessoa ambiciosa e eu puxei muito isso dele. E a sua mãe? A minha mãe, acho que uma palavra que define bem ela é sinceridade. Minha mãe, ela é bem quietinha, mas quando ela tem coisas para falar, ela é muito sincera, de coração. Ela é uma pessoa que transmite muita verdade para tudo que ela faz, para tudo que ela fala. E eu admiro muito isso nela. E puxei isso dela também. Que legal. Você está estudando Direito? Estou estudando Direito. Teremos uma futura? Advogada, em nome de Jesus. Que ótimo. Você também é empresária? Sou. A gente abriu uma lojinha aí faz um tempo, né? Um e-commerce, uma loja virtual de calçados, né? A gente vende online pelo WhatsApp. A gente vende dos calçados mais variados, né? Inclusive fica a dica aí pro pessoal. Tem aí na tela? Tem, é a Fly Shoes, a loja. Entra lá no Instagram, a gente tem Facebook também. E lá vai ter o contato e os produtos que a gente vende. Paola, é verdade que o pessoal da equipe da Manhã Manda Aqui vão ganhar os pares de sapatos? Então, ganhar não, né? Mas eles podem fazer a encomenda, assim, comigo, terminando Manhã Manda Aqui, que vai dar tudo certo. Ah, que legal. Você também faz parte do Ministério de Louvor Local. Há quanto tempo você já está fazendo parte do Ministério de Louvor Local? Olha, eu entrei no Ministério com 12 anos, né? 12 Eu tô com 20, faz aí 8 aninhos. E como Bastante ter 8 anos envolvido com a área da música? Olha, aconteceu de forma muito natural, né? A minha relação com a música, assim, não teve um momento específico e marcante que eu falei, nossa, caramba, eu vou começar a cantar. Mas eu acho que a música, ela sempre teve muito presente, né? Porque eu nasci e meu pai já ministrava o louvor, minha mãe também participava do Ministério de Louvor, então eu acho que teve essa influência, né, dentro da minha casa. E eu comecei a gostar, falei, nossa, parece ser interessante. E eu acho que foi isso, né? Eu tive uma influência desde quando eu nasci da minha casa, né? E sempre gostei muito de fazer isso, né? Qual a música, o louvor que sempre esteve presente dentro da sua casa, que de repente mistura-se com o teu crescimento, com a tua infância, adolescente, que você vê seu pai e sua mãe cantando, ou um dos dois? Um louvor marcante. Olha, um louvor que eu sempre falo que eu ouço desde quando eu sou pequenininha, assim, que minha mãe canta pra mim também, ela gostava bastante de cantar, é aquela música Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. Desde pequena eu ouço essa música, assim, desde sempre mesmo. Então, ela marcou, assim, meu crescimento. Glória a Deus. Além disso, qual uma lembrança saudável da sua infância? Uma lembrança saudável da minha infância,
Eu acho que eu gostava bastante, desde pequena, como eu falei, o meu pai, ele sempre ministrou, né? Então, assim, eu sempre estive envolvida com a música. E eu gostava muito, assim, de participar dos ensaios com eles, né? A minha mãe também participava. Eu não cantava, mas aí eu inventava de dançar enquanto eles ensaiavam. Eu sempre ia para os ensaios, gostava muito do pessoal da banda que eles tinham. E eu sempre participava. Acho que foi uma das coisas legal. que mais marcou. Você assim. gosta de dançar? Aí, ó, Não, ao eu não vivo? gosto. Não? Quando eu era Ao pequena, vivo. eu fazia isso. Poxa Só Deus. quando eu era pequena. Influências musicais que impactam a tua vida? Olha, a gente sempre ouviu em casa bastante música black americana, né? Aham. Então, eu sempre gostei de ouvir esse tipo de música, né? E das pessoas brasileiras, assim, eu gosto muito da Érica Nascimento, da Paloma Posse, da Marcena. Eu gosto bastante de ouvir. A gente sempre ouve lá em casa. Essas Que pessoas. legal. Nós temos um Momento Love aqui, então esse Momento Love vai ser para os seus pais. Você tem 20 anos, como você resumiria a sua vida, como se você tivesse um minuto apenas, ou imagine você olhando nos olhos do seu pai e da sua mãe, o que você Uau. diria para eles? Pastor, vamos começar um momento cheio de emoção, que sempre quando eu falo deles, eu choro. Mas eu vou tentar me controlar aqui. Vou olhar ali para a câmera para falar. Primeiro do meu pai ou é para Fique falar à vontade. num minuto? Fique à vontade. Bom, 20 anos de carreira aí, né? Bastante tempo, assim, entre aspas, né? E eu acho que tudo que a gente viveu, a gente chegou aqui, né? A gente já passou por muitos momentos, momentos complexos, momentos difíceis. E nós estamos aqui. Eu tenho, assim, uma gratidão enorme pelo meu pai, pela minha mãe, porque eles foram pessoas que sempre influenciaram a minha vida. Eles são pessoas que desde sempre me aplaudiram de pé nos meus momentos difíceis, nos meus momentos em que eu estive vencendo e conquistando as coisas. Eles eram as pessoas que sempre estiveram presentes. E eu quero agradecer por sempre vocês estarem ali para me dar a mão, para me reerguer, para me motivar, para me empurrar para frente. E se eu tenho o que eu tenho hoje, se eu sou o que eu sou hoje, se eu conquistei o que eu conquistei hoje, vocês contribuíram em tudo isso. Então, eu amo vocês, vocês são tudo para mim, são pessoas insubstituíveis que Deus colocou na minha vida e que eu sou muito grata a Ele mesmo. Glória a Deus. Deus abençoe seus pais, Deus abençoe seu irmão também. Amém. De uma forma toda especial. Amém. Viu? Apesar de você ter nascido num lar cristão, você deve ter tido aquela experiência ímpar que você entendeu que a partir daquele momento, conscientemente, você é uma discípula de Cristo Jesus. Quando foi esse momento e como se deu? Tá. Eu nasci na igreja, né, como você falou, em berço evangélico. Assim, eu nunca tive a experiência de sair da igreja e ficar, enfim, desviada, né? Mas eu sempre estive presente na igreja e eu acho que eu estava até pensando, né? Acho que o pastor vai fazer essa pergunta para mim. E tem uma frase que eu acho muito interessante, que ela fala assim: você não precisa viver um momento extraordinário para ter história de testemunho para contar. Você só precisa viver uma história de amor com Jesus. Legal. Eu acho que o maior testemunho que a gente tem para contar é o testemunho de quando ele morreu na cruz por nós e nós somos perdoados e transformados pelo amor dele. E assim, ao longo da minha caminhada, tiveram momentos em que eu estive neutra, né? Tem aquele versículo que eu acho muito interessante para aquelas pessoas que nunca se desviaram, nunca saíram da igreja, né? Que é sobre você estar quente, sobre você estar frio e sobre você estar morno. E quem está morno, Jesus vomita, gente, né? Então, assim, tiveram momentos durante a minha caminhada com Deus em que eu estive morna. Então, quando você está morna é perigoso, porque você acha que está quente, né? E não pensa que está frio. E é perigoso isso, porque você está dentro da igreja, né? E eu acho que tiveram momentos em que eu tive a oportunidade de perceber isso, mas um momento marcante, assim, na minha vida, assim, que eu gosto muito de contar, foi quando a gente estava em um outro ministério, né? A gente não estava no Mandaqui, e a gente estava prestes a se preparar para começar o louvor, era um culto de jovens, e a gente sempre buscava muito, a gente fazia uma consagração a Deus, né, em relação ao culto, por estar ministrando louvor e tudo mais, e nós começamos a buscar a Deus de forma muito intensa. E o líder, ele comentou assim, que aquelas pessoas que não eram batizadas no Espírito Santo, antes de iniciar o culto, a gente iria buscar para que essas pessoas fossem batizadas. E todo mundo era, menos eu e o baterista do louvor.
E a gente começou a buscar, e eu sempre falei, cara, eu acho incrível quando alguém fala em língua, sabe? Eu acho que é uma conexão tão profunda com Deus, sabe? É a língua dos anjos, sabe? É a língua que dá acesso direto a Deus. E a gente começou a buscar, e eu, assim, meio descrente, será que vai acontecer ou não? E acabou acontecendo, fui batizada no Espírito Santo, sabe? E a gente começou a falar em línguas e foi um mover muito forte do Espírito Santo. Na época eu já era batizada, mas eu acho que aquele momento marcou a minha vida, sabe? Do tipo, eu preciso continuar nisso, sabe? Eu quero mais. Ok, fui batizada no Espírito Santo, então é porque o Espírito Santo tem mais para minha vida, sabe? E isso marcou muito a minha vida, assim. Eu gosto muito de contar essa história. Ah, que legal. Você é estudante de Direito, Sim. jovem, empresária. A sedução no mundo, às vezes, pode tentar encantar. Como um jovem pode se manter firme dentro do seu propósito, em convicção, na sua realidade de fé e não ceder às tentações que o mundo lá fora nos oferece? Tá. Eu acho que nos entregar a Cristo é uma decisão, né? A gente decide se entregar a Ele, a gente decide receber o chamado que Ele tem para a nossa vida, a gente decide viver de acordo com a palavra, porque aquela palavra conquistou o nosso coração, né? É como se você não encontrasse mais sentido numa vida antes a Jesus, sabe? Tudo que você vivia, você deixa para trás, como fala a palavra, né? E você começa a avançar, você começa a prosseguir. Então, não faz sentido eu olhar para as coisas que antes me atraíam de alguma forma e eu querer, sabe, entrar naquilo, eu querer ser influenciada pelas pessoas. Porque a partir do momento que você conhece a Deus, Paulo fala, né, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, nós somos pequenos cristãos na Terra, né? Pequenos cristos na Terra. Então, nós carregamos algo diferente do mundo. Então, aonde você chega, você precisa transformar aquilo, sabe? Se a gente está numa roda de amigos e eles estão com alguma conversa não tão bacana, você chega para transformar aquilo. Então, eu acredito que, assim, existem as tentações, mas quando você encontra o seu amor em Jesus, aquilo não é tão sedutor quanto o seu relacionamento com Deus, sabe? Então, é como se aonde eu chegasse, eu transformasse. Jesus, ele chegava nos fariseus, Jesus chegava perto das prostitutas e ele transformava onde ele estava. Então, como nós carregamos o próprio Deus dentro de nós, é a mesma coisa que nós temos que fazer. Jesus falou, né? Vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Então, por que eu iria ser influenciada se há um poder arrebatador dentro de mim, sabe? Não faz sentido. Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha. E um jovem cristão, como ele pode influenciar a sua geração? Como ele pode ser esse agente de transformação do meio? Tá, como eu falei, né? Você carrega Deus dentro de você. Então, quando você carrega Ele dentro de você, você não consegue ficar quieto, né? Eu, pelo menos, por exemplo, na minha faculdade, no meu trabalho, todo mundo sabe que eu sou cristão, porque em algum momento eu arrumo uma oportunidade de falar sobre isso, né? Então, a gente começa a começar a olhar situações de uma forma diferente, né? Dentro do ambiente da faculdade, por exemplo, existem muitas pessoas que passam por problemas, eu acho que isso em todos os lugares, mas eu percebo bastante dentro da faculdade, com pessoas da minha idade, né? Por problemas de ansiedade, né? 20 anos, o pessoal chegando na faculdade, que vai ser no meu futuro, o que eu vou fazer? E você começa a encarar aquilo de uma forma diferente. Você também tem 20 anos, você também talvez esteja preocupado com o seu futuro, só que você descansa em Deus, sabe? E às vezes as pessoas perguntam, caramba, Paola, como assim? E aí você tem que explicar, sabe? Eu acho que são os seus comportamentos, são as suas formas, a forma de você agir diante das situações, sabe? Acho que a forma como você se comunica com as pessoas, às vezes as pessoas percebem algo diferente só na forma de você se comunicar com elas, sabe? E você começa a ser uma influência para elas, sabe? Às vezes por você ser diferente, as pessoas vão começar a te pedir conselhos, sabe? Eu acho que o fato de você carregar Deus dentro de você já te torna uma pessoa influente. Você precisa mostrar isso. Eu tenho a necessidade de mostrar para as pessoas que existe algo diferente dentro de mim, sabe? É como se fosse impossível as pessoas não perceberem que existe algo diferente. Então, eu acho que é isso. Glória a Deus. Paola, Flávio, vamos uma capela? Vamos. Então, com vocês, ao vivo, aqui na Manhã Manda Aqui, a Paola. Tá. Eu vou cantar uma música, pastor. A gente tá vivendo por
tempos de pandemia, né? E assim, as pessoas, elas ficam muito preocupadas, né? É uma situação complicada que a gente está vivendo, né? Crise econômica, doença e tudo mais. Às vezes as pessoas perdem parentes, né? E as pessoas ficam em paz. Às vezes, algumas pessoas são demitidas do emprego, né? Esses tempos aconteceu muito. Só que essas pessoas, elas se sentem em paz porque elas carregam algo diferente. E a música que eu vou cantar, ela fala mais ou menos sobre isso. Ela fala sobre a vida de Jó. E às vezes as pessoas vão falar assim pra você: Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. E aí você vai responder: oh, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Só que as pessoas vão continuar dizendo: Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Oh, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia, glória a Glória a Deus. Paola Flávio aqui ministrando essa canção que toca ao nosso espírito Amém. e ao coração do Pai. Nós temos uma pergunta do internauta que já é membro da carteirinha aqui da Manhã Manda Aqui, o nosso querido irmão em Cristo, companheiro do staff também, o presbítero Rediane Nascimento. Ele te pergunta assim, Paola. Tá. Paola, como você ingressou na faculdade e qual conselho você dá para aquelas pessoas que desejam ingressar em uma faculdade? E como você escolheu esta carreira? Tá. Logo quando eu terminei o ensino médio, né, eu ainda não estava decidida para qual curso eu iria ingressar, né? Eu sempre gostei da área de comunicação, sempre gostei de escrever, eu sempre ficava em dúvida, publicidade, direito, jornalismo, minha mãe é jornalista, né? E eu acabei, antes de entrar na faculdade, eu acabei entrando na área jurídica no meu trabalho atual, né? E aí eu comecei a gostar bastante. E eu sempre tive essa questão de senso de justiça, sabe? De querer transformar as coisas, de poder
estar em um lugar que me gerasse algum tipo de influência, né? E eu acho que o direito, ele proporciona muito isso para as pessoas que desejam isso, sabe? Afinal, a gente aprende sobre justiça, né? Dentro do direito. Ele não é só isso, mas a gente aprende disso. E eu achei que fosse um curso bacana, então eu fiz meu vestibular, né? Prestei o Enem, estudei bastante para conseguir passar na prova. Eu consegui entrar no Mackenzie, né? Como bolsista. E assim que eu ingressei na faculdade. Aí a segunda parte da pergunta... E como você escolheu essa carreira? Como que eu escolhi? Então, teve muita influência do trabalho que eu atuava, né? Porque eu entrei antes no trabalho, antes de entrar na faculdade. Eu atuava na área jurídica, né? E eu comecei a me interessar muito, né? Comecei a conversar com algumas pessoas do meu trabalho, principalmente com a minha chefe, e ela me influenciou bastante, né? E eu acho que também essa questão que eu comentei com o senhor, sobre essa questão de querer mudar algumas coisas, sabe? E dentro do direito você aprende várias formas de poder fazer isso, né? Como projetos que você pode desenvolver dentro do ambiente aí público, né? E o conselho que eu dou para as pessoas é: corram atrás do que vocês sonham, né? Deus entregou promessas para nós, Ele entregou certezas no nosso coração, Ele disse que nós seríamos frutíferos, que nós seríamos prósperos e que nós conquistaríamos. Então, eu acho que você que deseja entrar, né, numa faculdade, numa universidade, você que, sei lá, sempre estudou numa escola pública e acha que não tem capacidade, né, coloque isso diante de Deus e faz a sua parte, porque o mais Ele faz, sabe? E como está sendo esse período de Covid-19? Já a faculdade voltou à normalidade, ainda não? Como está? A gente tá... O meu curso, ele é presencial, né? Certo. 100% presencial. Porém, a gente não está indo para a faculdade, né? Para o ambiente físico. Então, as aulas, elas estão sendo online, né? Por uma questão de precaução, né? Dentro do ambiente universitário circula muitas pessoas, né? Em faculdades grandes também há um fluxo muito grande de pessoas. Então, eles optaram por ter esse regime online aí. Ok. Você está, quer dizer, 20 anos na Igreja do Brasil para Cristo no Mandaqui. Você tem muitos amigos e amigas. Sim. Bastante, né? Tenho. Escolha um Ai, meu Deus. e resuma essa amizade gostosa que você tem na família O Brasil para Cristo, aqui no Mandaqui. Eu entrei na igreja com 8 anos. Foi bem na época também que a Sara veio para a igreja. A Sara Venâncio? A Sara Venâncio. Eu vim... Primeiro, né, ela veio alguns meses depois. Só que a gente já se conhecia. Quem? Ai, meu Deus do céu! Quem são? Ai, que legal. Quem é que está de bochechinha ali fazendo aquilo ali? A Sara, eu sou a que tá de branco ali. Que legal. A gente se conhece há mais ou menos 15 anos. E... Ai, eu vou chorar também. E ela é uma pessoa que me ajuda muito a evoluir espiritualmente, né? A gente cresceu espiritualmente junto, né? A gente compartilha sonhos, a gente compartilha ideias, a gente compartilha sobre o que Deus ministra e deposita no nosso coração, né? Antes de eu começar, ela falou: vai lá, porque eu creio muito no que Deus depositou no seu coração. Então, é uma amizade que Deus me deu aí para a vida toda. Eu amo você, amiga. Eu estou aqui com a Paola Flávio, nós vamos ao intervalo e já voltamos já já. Agora são 10 horas e 40 minutos, você está na Manhã Mandaqui. Nós temos pessoas conectadas que a Paola vai mandar abraços. Vou mandar. Um abraço para o Cris Victor, para a Edna Montagnoli, para a Sara Venâncio, para o Ricardo Andrade, Quem nosso pastor. Sara Venâncio. Quem é a Sara? Minha amiga. Ricardo Andrade. Quem é o Ricardo Andrade? Nosso pastor querido, uma influência para a nossa vida. Para a Thalita Cruz, para a Gabriele Oliveira, minha amiga também. A gente compartilha muitas coisas também, viu, pastor? Muitos sonhos. Que legal. Dalva Policarpo. Para Márcia Flávio, minha tia preferida. Oi, tia. Para Dulce Fagundes. Para Regina Maria Starrelling. Acho que eu falei certo. Sim, Graça Freitas, para Dani Venâncio, a mãe da Sara Venâncio, para Beatriz Mendes, para Rosália Portela, para Melissa Belli, um beijo, amiga, para o Regiane Nascimento, para Sara Venâncio de novo,
para o Levi Oliveira, para o Orli Marcos, para a Marise Sudfeld e para a Mônica Barbieri. Viu? Isto que é amiga, duas vezes o nome dela aí, viu? A Duda ali caprichou. Valeu, Duda. Eu tenho uma pergunta de um internauta aqui, que é o Levi Oliveira. Ele fala assim, Paola Paz, acabei mandando uma pergunta... vamos lá, vamos ver se eu consigo entender. Acabei mandando uma pergunta e você respondeu, mas o que você mais gosta no momento? Quais são suas referências na igreja e na sociedade? No ramo de direito. Tá. Qual o livro que você mais gosta? Qual matéria de direito que está mais próximo de nós, cristãos? Justiça, equidade, mesmo nesse momento de tanto ativismo judicial. Eu acho que o Levi, o presbítero Levi deve ser... O Levi, ele faz direito também, por isso que ele fez esse monte de perguntas. Então vamos lá. Vamos de pergunta a pergunta, vamos por frase. O que você mais gosta no momento de fazer, deve ser provavelmente, tá. Né? Não, perdão. Isso mesmo. O que você mais gosta de fazer no momento? Quais são as suas referências na igreja e na sociedade no ramo de direito? Do direito. Tá, vamos lá. O que eu mais gosto de fazer, eu não poderia deixar de citar isso, porque é uma das coisas que o pessoal às vezes até me zoa, que eles falam que eu sou muito radical, mas não sou. Eu tinha citado a Gabriele Oliveira, né? O que a gente compartilha, né? A gente tem cultos no Mackenzie, né? São alguns pockets da igreja do Dunamis, do Tel Hayashi, que acontecem lá no Mackenzie às quartas-feiras. E, assim, foi uma coisa assim, muito sobrenatural, pastor, que aconteceu. Que, assim, acho que durante 3 quartas-feiras seguidas, eu era nova, né, na faculdade, assim, eu não conhecia ninguém me conhecia, né? E durante 3 quartas-feiras seguidas, eu recebi palavras, assim, vindas de pessoas de Deus mesmo, que marcaram a minha vida. Eu falei, eu não posso ficar parada quanto a isso, né? Porque existem promessas de Deus que a gente precisa se mover para que elas aconteçam. Amém, e o que eu recebi foi que, Paola, você mudaria a nossa sociedade a partir das coisas que Deus depositou no seu coração. Você seria uma influência através disso. E eu recebi isso, sabe, com muita certeza, porque eu sempre tive uma inquietação muito forte dessa coisa de justiça, de poder instaurar coisas e mudar coisas, sabe? Sobre desigualdade e tudo mais ao meu redor. E eu tenho uma página no Instagram que se chama Salbonas, né? Do qual a gente traz alguns reflexos sobre as desigualdades sociais e a gente traz alguns reflexos da palavra de Deus em relação a tudo isso, né? Então, eu acho que também a contribuição de eu ter escolhido a minha carreira do direito foi de tentar unir aquilo que o reino de Deus ele é justiça, paz e alegria. E o direito traz também a questão da justiça e poder unir isso, sabe? E poder não trazer sobre esse ativismo social que a sociedade prega, mas sobre o que o reino de Deus e sobre a justiça que ele prega, sabe? E eu acho que é muito interessante isso. E a gente tenta trazer essa ideia na nossa página. Tá aí, Levi Oliveira. Obrigado pela sua participação. Também obrigado você, presbítero Rediane, pela pergunta que você formulou para a nossa querida Paola. Paola, quais são os livros que são referências suas? Eu tenho um livro que marcou mesmo a minha vida, assim... Acho que eu recebi quando eu tinha 12 anos, que foi no meu batismo. Foi da Suzy, aqui da igreja, a mãe do Paulinho. E ela me deu um livro que se chama José, que conta a história de José, que conta sobre os sonhos que Deus depositou nele, né? E todos os milagres que surgiram a partir disso, né? E da forma como ele se moveu a partir de tudo isso. E, assim, é um livro que marca a minha vida em tudo que eu faço, sabe? Eu lembro de tudo que o autor coloca ali sobre nós guardarmos o que Deus colocou no nosso coração, mas a gente não só guardar, a gente começar a se mover em relação a isso, sabe? Legal. E que através de nós, os milagres, eles surgiriam e impactariam as pessoas. Amém. Você falou de um ministério muito importante e significativo na juventude brasileira hoje, que é o Ministério Dunamis. Isso. É um ministério que ativa muito esse incendiar do Espírito Santo. Como ser um jovem incendiado, aleluiado pelo poder do Espírito Santo? Eu acredito que, assim, você é um reflexo da sua busca em Deus, né? Sobre o seu secreto,
Então, enquanto você está buscando a Deus, você está se enchendo da vida que há nele, do fogo do Espírito Santo. E quando você sai do seu secreto, é impossível você guardar isso dentro de você, né? Você tem o nome de Jesus, você tem o fogo do Espírito Santo. Deus disse para nós irmos. E quando a gente vai, a gente precisa falar dele. E é assim que a gente vai incendiar as pessoas. Quando a gente vê alguém doente, você sabe que você carrega Deus. Então, você vai orar por essa pessoa. Aleluia. Quando você vê uma pessoa prestes a cometer suicídio na sua faculdade, você sabe que você carrega Deus, então você vai falar de Deus para aquela pessoa. Quando você vê alguém que estiver sendo discriminado, isolado pela sociedade, você vai chegar naquela pessoa e vai abraçar ele ou ela, como Jesus abraçou os cegos, como Jesus abraçou as viúvas, como Jesus abraçou as prostitutas. Então é impossível você carregar Deus e não incendiar, porque é muito fácil. É muito fácil você fazer isso. Glória Basta a Deus. usar ousadia, né? Você falou da sua experiência íntima com Deus. Como é a sua vida no teu TSD? No teu tempo a sós com Deus. Tá. A nossa busca com Deus, pelo menos, né, para mim, é algo essencial, né? Eu acho que o nosso dia, ele não é produtivo quando a gente não busca a Deus. O nosso dia, ele não rende quando nós buscamos a Deus. E é como se a gente acordasse, né? A gente já abrisse os olhos e o fato de você acordar já é o sentir a presença de Deus, né? Porque já é um milagre, né? Já é uma graça de Deus sobre a nossa vida. E é como se a gente acordasse como, sei lá, um ratinho, um gatinho fraco. E quando a gente busca a Deus, a gente se torna um leão, sabe? E a gente sai para trabalhar, a gente sai para a faculdade, a gente sai para enfrentar situações do nosso dia muito fortes, sabe? Carregado da força que há nele. Então, eu acho que buscar a Deus é sobre você sair e conseguir e ser capaz de enfrentar as coisas que vão vir naquele dia ou naquela semana. Glória a Deus. Hoje, terça-feira, é dia de alguns lares se abrirem para ter o momento de comunhão. Os seus gêmeos e as terças também? Não, são aos sábados. Aos sábados, né? Você faz parte do Gêmeos. Do Metoshi. Seu líder? Metoshi 2, é o Vinícius Monari. Qual a importância de um grupo pequeno na sua vida? Eu acho que o Gêmeos, ele é um momento e um tempo, né? É um grupo que te faz crescer espiritualmente, né? Então, a gente tá ali falando sobre a palavra e compartilhando ideias, sabe? Crescendo, aprendendo um com o outro. É tempo de compartilhar, é tempo de você poder contar com alguém, né? Para quando você estiver em momentos difíceis e também compartilhar suas vitórias. A gente, nesse sábado passado que passou, muitas pessoas contaram sobre algumas conquistas, né? E todo mundo vibra junto, sabe? E saber que existem pessoas que vão chorar quando você chora e que vão se alegrar quando você se alegra é uma coisa importante. Eu acho que é essencial também, você ter pessoas ao seu lado para te elevar, para te fazer crescer, para te colocar para cima. Glória a Deus. Na verdade, acaba fomentando também e fortalecendo os relacionamentos de amizades, Sim. né? E também tem aquele momento de comunhão, né, no aspecto social também. Cada um leva um pratinho. Ainda pode fazer isso nesses dias? A gente tá fazendo pouco, né? Nesses dias a gente está evitando. Geralmente a gente está fazendo nessas últimas reuniões mesmo a reunião dos Gêmeos, aí caso alguém queira ficar, fica, mas assim, o pessoal tá tomando mais cuidado com isso. Nesse período todo, no Ministério de Louvor, eu gostaria que você selecionasse um culto que foi memorável na sua vida, no meio da adoração e do louvor. Tá. Ele foi super recente, na verdade não foi culto, foi a vigília que a gente teve, a última vigília que a gente teve. Foi um momento, assim, bem impactante para mim, do mover de Deus. Eu não conseguia nem cantar, só conseguia falar e estava falando em línguas. E, assim, Deus, ele tocou a minha vida de uma forma muito sobrenatural, sabe? E assim, estar aqui em cima não é uma responsabilidade pequena, né? Você está ministrando para as pessoas e você está sendo um espelho para as pessoas ali enquanto elas adoram, né? E eu subi aqui em cima, a gente começou a cantar e a gente cantou, sei lá, 2 minutos e eu já não conseguia mais. O Espírito Santo, ele realmente se moveu na igreja, aqui em cima, de uma forma bem sobrenatural. Isso marcou bastante. E falar em sobrenatural, por mais que você já tenha mencionado a experiência que você teve ímpar no batismo no Espírito Santo, você teve uma outra experiência sobrenatural com Deus que foi marcante. Pode ser na sua vida ou na vida de alguém que te puxa, isso aí é Deus. Tá.
teve um acampamento que a gente participou, que faz Aqui na um igreja tempinho, local? foi aqui na Acampa igreja. Vida. Não era acampamento, eu não lembro o nome, pastor. Mas faz um tempinho já, eu era bem mais novinha. O pastor, ele estava falando sobre o TSD e também sobre o nosso relacionamento íntimo com Deus, né? Tanto que ele até deu uma aliança pra gente colocar, porque naquele momento a gente estava se comprometendo a ter um relacionamento com Deus, sabe? E eu acho que foi acho que foi a primeira experiência que eu tive, assim, profunda com Deus, sabe? De poder sentir a presença dele e de poder me comprometer com ele. Ó, eu me comprometo com você a ter uma vida de intimidade com você, a não olhar pra nada e ter os meus olhos fixos em você. E eu ouvi palavras muito profundas, sabe, enquanto o pastor pregava, sobre nós deixarmos realmente tudo e a partir daquele momento, tudo que a gente fizesse, seja escolha de carreira, seja escolha de profissão, qualquer coisa seria para ele, sabe, porque a gente estaria se comprometendo a viver para ele. E eu era bem novinha, isso realmente marcou bastante. Que legal. Além dos seus pastores locais, o pastor Joel Estevanato e o pastor Ricardo Andrade, que são excelentes pregadores, quem te faz parar para ouvir uma ministração? Tá, eu confesso que eu não posso deixar de citar meus pais. Eles são grandes ministros mesmo na minha vida. A gente às vezes senta para conversar e eles vão me exortando, me admoestando, me corrigindo, e são palavras sábias, né? Às vezes no primeiro momento a gente não aceita porque é coisa de filho, mas eles são pessoas realmente que cuidam da minha vida espiritual, né? E eu acho que uma outra pessoa que eu também não posso deixar de citar é o meu tio Sérgio, irmão do meu pai. É uma pessoa que eu tenho como, assim, eu tenho muita admiração por ele. Ele marcou bastante a minha vida desde pequenininha. Ele sempre esteve presente em todos os momentos. É uma pessoa também que sempre está aplaudindo, que sempre está presente na minha vida. E é uma pessoa muito cheia de Deus também. Ah, que legal. Vamos cantar mais uma? Vamos. A capela de novo? Pode ser. Pode ser, Vai então ter que vamos ser, lá. né? Tá. Eu vou cantar uma música que fala sobre Jesus fazer morada na nossa vida, né? Ok. Eu acho que um dos primeiros passos quando um cristão conhece a Jesus é sobre ele morar dentro de nós, né? E a gente largar tudo que há dentro, humano, e fazer, ó, pode tomar conta de tudo. Amém. Cantar essa música. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, que não tenho razão, porque eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, vem fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, que não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, vem fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça essa oração. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aí a Paola Flávio. Paola, a Sara tá chorando aqui, ó. Ai, meu Deus. Sara Venâncio, ó, não chora que eu choro. Qual o valor do discipulado na sua vida?
O discipulado para mim é você ter alguém que vai te fazer evoluir espiritualmente, né? E o espiritualmente ele tem a ver com todas as áreas da sua vida, né? Porque eu acho que a gente não pode separar Deus, profissão, trabalho, família, vida pessoal. Ele é o centro de tudo, né? Não existe uma hierarquia, existe Deus e em volta disso tem as outras coisas que Ele está cuidando, né? E eu acho que é uma pessoa que vai cuidar, vai te ajudar a cuidar de todas essas áreas. É uma pessoa que vai te apacentar, que vai te corrigir em amor sempre. Você pode ter certeza que quando você estiver fazendo algo errado, essa pessoa vai te corrigir. Ela não vai estar aqui só para passar a mão na sua cabeça, mas ela vai te exortar em tudo. E eu acho que o discipulado ele tem a ver com isso, né? Sobre ter alguém para contar em todas as áreas da sua vida. Que legal. Como se sujeitar dentro de um discipulado quando você, de repente, vamos supor que transgride alguma coisa e o discipulador tem que chamar a atenção, visto que o relacionamento do discipulado é para acionar e vem pelo relar no sentido de atritos. Como se sujeitar, como se submeter quando, de repente, alguém chega para você e diz assim, você está errada. Tá. Você precisa corrigir. A Sara, eu acho que tem muito disso, não tem não. Apesar que você não precisa, ela não deve dizer para você está errada. É recíproco, né? Você me corrigiu. Eu acho que tem a ver com humildade. Pastor. Jesus, ele nos ensinou a ser humildes, né? Ele falou assim, um coração quebrantado, contristado, eu não vou rejeitar. Porque ele se opõe, ele tem oposição àquele coração orgulhoso, né? Então, quando você recebe uma exortação, é porque ela vem de Deus e ela precisa ser... Tem coisas ali que precisam ser mudadas, né? Então, você precisa se sujeitar àquilo, porque aquilo vem de Deus. Afinal, Ele colocou uma pessoa na sua vida para cuidar disso, para cuidar de você. Então, acho que tem a ver com humildade, com quebrantamento, por entender que há um caminho melhor do que aquele que você está tomando. Amém. Boa resposta. Glória a Deus por isso. Pastor Joel Estevanato, antes de falar sobre isso, que é o pastor Joel Estevanato, eu vi aqui mais uma pergunta de uma internauta, que é a Cris Amaral. Minha mãe. Ah, sua mãe? Minha mãe. Vamos lá. Paola, fale sobre quando tinha 3 aninhos e caiu da área de serviço com uma altura de uns 5 metros. 5 metros. E a mão de Deus te segurou. Aleluia. Conte aí. Eu lembro Obrigado pela disso. sua participação, mãezona Cris Amaral. Quando eu tinha 3 aninhos, a gente morava numa casa que ela tinha uma área que não tinha uma barreira, né? Então, se eu fosse para lá, eu caía. E era bem alto, né? E aconteceu que acho que a gente estava numa festa, não lembro, estava num momento bem movimentado ali na minha casa. E eu andando, né, não prestei atenção, criança, né, inconsequente, irresponsável, não prestei atenção em nada. E eu caí, e eu fiquei pendurada, assim, né, no lugar. Ah, a mamãe lá. Ai, gente, eu vou chorar, não vou olhar. E eu fiquei pendurada, né? E a minha tia viu, a minha tia Márcia, que eu comentei, e ela viu e ela me puxou, né? Eu era bem gordinha na época, e ela me puxou. E ali foi um super livramento Glória de Deus, né? Porque se eu caísse, acabava ali, né? Não tinha como eu sobreviver, era uma altura bem alta, e embaixo tinha várias pedras e plantas meio espinhosas da minha avó. Então, não tinha como ficar viva ali, ou se eu ficasse, ia ter sequelas, né? Então, foi muito Deus ali falando, não acabou aqui, eu tenho coisas para você, então eu vou segurar a sua mão. Eu acho que isso se aplica a tudo na minha vida. Quando eu estiver caindo, vai ter a mão dele me puxando para cima. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Cristianismo, religião ou um estilo de vida? O cristianismo, ele é um estilo de vida, né? É o que eu falei, o cristianismo tem a ver com ser cristãos e ser cristão tem a ver com ser um pequeno Cristo na Terra. Ser um pequeno Cristo na Terra tem a ver com Filipenses, tem em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, haja conforme Ele agiu, viva conforme Ele agiu. Não viva de acordo com dogmas, né? Não venha para a igreja, siga as regras que a igreja tem, né? Mas você tem que viver a vida de Jesus. Acho que é muito mais do que regras, é muito mais do que os dogmas que uma igreja tem, não tem que ter, né? Não está errado, mas eu acho que tem a ver com o seu relacionamento de intimidade com Deus, tem a ver sobre quebrar protocolos, Legal. Tem a ver com incendiar, tem a ver com viver a vida de Jesus. Dentro disso, e você falando essa realidade, o pastor Joel tem falado muito acerca de sermos semelhantes a Jesus.
como isso pode se tornar uma realidade nas nossas vidas? Eu acho que tem a ver bastante com intimidade, sabe? Que a gente comentou um pouquinho atrás, né? Uns minutinhos atrás. Você se torna como Jesus quando você conhece Ele. Eu gosto de falar uma frase, que paixão tem a ver com intimidade. Se eu amo Jesus, logo eu quero me tornar íntimo. A gente pode aplicar isso para um relacionamento, para ficar mais concreto, né? Eu tô apaixonada por uma pessoa, né? Nunca estive, mas quem esteve sabe. Se eu estou apaixonada por uma pessoa, eu quero ter intimidade com ela. Então eu vou me relacionar com essa pessoa para que eu conheça ela. E quando a gente se relaciona, a gente pega jeitos, né? A gente é influenciada por algumas pessoas em alguns momentos da nossa vida. Isso tem a ver com Jesus. Eu acho que muito mais do que pessoas, muito mais do que relacionamentos humanos. Quando você se relaciona com Jesus, é impossível não se tornar igual Ele, né? É impossível não querer viver as experiências que Ele tem para você. Então, a semelhança que a gente tem com Jesus tem a ver com a nossa paixão. A paixão tem a ver com intimidade. A intimidade tem a ver com se tornar igual a Jesus. Que legal. Eu estou esperando você fazer o apelo. Oh. Paola, você é uma pessoa muito inteligente, tem a unção de Deus, fala com uma propriedade, Amém. Com uma segurança muito grande. Muito bom recebê-la aqui. Como você se vê daqui a 5 anos? Aqui a 5 anos eu me vejo formada, em nome de Jesus, não vejo a hora disso acontecer. E eu acho que eu me vejo mais... Os sonhos que Deus tem para minha vida sejam concretos, sabe? A gente recebe um chamado de Deus e a gente precisa se mover, como eu falei em relação a isso, né? Para a gente chegar lá no objetivo final. Então eu acredito que eu esteja nesse objetivo, sabe? Cumprindo o que Deus tem para minha vida. Glória a Deus. Nós vamos encerrar esse bloco. Você cantando de novo. Eu falei que ia pedir uma, já estou indo para a terceira. Você está indo para a terceira. Dá para eu pedir uma, não? Pode ser, se eu conhecer. Aquela do deserto lá, do caminho do deserto. Nossa, pastor. Meu Deus, Deus de Vocês têm a letra aí. Deus de promessas, caminho no deserto. Isso que é Deus. Acho que o pessoal agora vai colocar lá, Wander. Tem que ter a letra, senão eu não vou lembrar. Ô, Paulo, me ajuda a cantar aqui, Paulo, por favor. Você e o Will, venham me ajudar aqui a cantar para mostrar para Paulo. Não. Então, uma antiguinha que você lembre, que faça referência. Eles vão colocar a letra, não vão? Vão colocar, a gente então, canta enquanto eles estão essa. preparando a letra, vamos lá no ping-pong, tá bom? Tá bom. Você me responde apenas com uma palavra. Sara Venâncio. Lealdade. Sara Venâncio. Lealdade. Sara Venâncio. Amiga. Música. Música. Inspiração. Direito. Direito. Expressão de quem eu sou dentro da sociedade. Era uma palavra, mas eu acho que é a expressão de quem eu sou dentro da sociedade. Cris Amaral. Tudo. Ricardo Flávio. Minha maior influência. Seu irmão. Inocência. Amigos. Essenciais. Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui. Crescimento espiritual. Gêmeos. Relacionamento. Seu líder. Duro em amor. Valor da palavra. Eu acho que inspiração de vida. Importância da oração. Relacionamento. Brasil. Brasil. Peraí, pastor, vai sair. Eu tô tentando achar uma palavra bacana para o que eu tô pensando. Esperança. Discipulado. Cuidado. Seus pastores. Inspirações. Sonho. Exterior. Esperança. Esperança ao céu. Manhã Mandaqui. Que me deixou meio equilibrado, fora de mim. Jesus Cristo. Meu melhor amigo. Amém. Obrigado pela tua participação. Agradeço em nome da equipe da Manhã Mandaqui. Agradeço em nome da sua igreja local, dos pastores Joel e Leonor Estabanato. Eu que agradeço. Vamos encerrar esse bloco, então, com você cantando ao coração do Pai. Tá bom. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei. Te adorarei. Adore aí de onde você está ouvindo. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Te adorarei.
estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando sua vida. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, em alcançar os hospitais. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, Ele restaura o seu coração. Tu és a resposta, Jesus. Cante mais uma vez. Enxuga as lágrimas, Ele enxuga toda a dor. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Uau! Aleluia. Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Deus te abençoe, Paola. Amém. Ó, o Levi Oliveira, ele está te fazendo uma indicação de um livro bacana, ele que nós estamos desconfiados que ele estuda direito também. Ele mas se formou, estuda, pastor. Ele indica para você o livro Igreja Centrada, do Timothy Keller. Legal, nunca Então, li. Igreja Centrada. Obrigado, Levi, pela sua participação Vou também. aderir. Nós vamos ao intervalo e já voltamos já com a reflexão bíblica da Paola Flávio. Com vocês, a Paola, fique à vontade. E Deus te abençoe muitíssimo. Ela vai estar fazendo a reflexão bíblica e depois orando com você Amém, e por pastor. você. Pode ir lá, Amém. querida. Glória Deus a te abençoe. Amém. Vamos lá. Eu espero que vocês continuem aqui com a gente, aqui comigo, porque hoje eu tenho algo do céu para vocês. Amém? Eu sei que provavelmente deve ter um pessoal que está me assistindo, que talvez esteja trabalhando, né, com um ambiente com muitas pessoas e que talvez não possa falar em voz alta, mas eu vou pedir para que vocês repitam algo comigo. Se você não pode falar, repita isso comigo na sua mente e no seu coração. Decisões que mudam realidade. Repita comigo, decisões que mudam realidade. Vou falar mais uma vez para que fique gravado no seu coração. Decisões que mudam realidade. Antes de eu começar a falar qualquer coisa aqui, eu quero compartilhar uma chave com vocês que eu ouvi esses dias e eu acho que ela carrega muito sentido. Ela parece ser simples, mas no fundo, na sua essência, ela carrega muitas complexidades. O primeiro passo para você chegar em algum lugar é decidir não estar mais aonde você está. O primeiro passo para você chegar em algum lugar é decidir não estar mais aonde você está.
E isso se torna bastante concreto para aqueles missionários que deixam para trás, de forma literal, né, toda a sua realidade para viver uma realidade completamente diferente, né? A gente tem como exemplo o missionário Josinaldo, que deixou a vida que ele tinha aqui no Brasil para ir para a África e atender ao chamado que Deus tinha para ele, porque ele decidiu. Isso serve e se aplica para pessoas que, por exemplo, estão solteiras e que decidem entrar num relacionamento, porque estar se relacionando, entrar num relacionamento é uma decisão. Isso se aplica para uma pessoa que está em uma empresa e decide mudar e ir para outra, ela decide que aquela empresa atual não faz mais sentido, então ela decide mudar de empresa. Então isso se aplica para várias áreas da nossa vida. E o que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje é para você viver a vida que você sonha, você precisa abrir mão da vida que você leva. E isso tem a ver com posicionamento, isso tem a ver com a sua expectativa em relação a milagres, isso tem a ver com confiança, isso tem a ver com a forma como você se move, com a forma como você vive, isso tem a ver com a forma como que você está mergulhado em Deus, isso tem a ver com a forma como você o busca. Então isso se aplica a todas essas situações. E essas decisões, elas estão ligadas diretamente a todas as áreas da nossa vida. Então, se você está assistindo Manhã Manda Aqui, hoje, desde o começo, é porque você decidiu ouvir a voz de Deus. É porque você entendeu que qualquer outra coisa que você fizesse não fizesse sentido para você e você decidiu ouvir a voz dele. Então você está aqui porque você tomou uma decisão. Mas eu vim aqui hoje para falar com vocês, e algo que Deus depositou no meu coração é que a decisão, ela é só um primeiro passo. Decidir algo e ouvir a voz de Deus é só o primeiro passo para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. A gente precisa, sim, ouvir o que Deus está falando, mas a gente precisa começar a se mover a partir disso. A gente precisa entender o caminho que Deus tem para nós, mas a gente precisa caminhar. Então, a gente precisa se mover, a gente precisa caminhar neste caminho que Deus disse para nós que nós deveríamos caminhar. O ouvir o que Deus está falando, ele é só uma primeira parte do processo. É um primeiro passo que você dá para alcançar aquilo que você tem. E caminhar debaixo dessa palavra, debaixo daquilo que Deus falou para que você tivesse que caminhar, é o que vai definir aonde você vai chegar. Então, Deus te promete algo, você ouve a voz de Deus, você internaliza aquilo, mas só ouvir o que Deus te falou não vai te fazer chegar em lugar algum. Você precisa se mover com Ele para chegar aonde Ele quer que você chegue. Tem gente cansada porque não se move a partir do que Deus falou. Tem gente frustrada porque ouve o que Deus falou, mas não se move a partir disso. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. É impossível alguém ouvir a voz de Deus e se mover a partir do que Ele falou e não viver milagres. É impossível alguém internalizar, colocar no coração aquilo que Deus falou e se mover a partir disso, colocar ações, confiança, mergulhar naquilo que Deus falou e não viver o romper, não viver o milagre. Não faz sentido Deus te dar uma direção e Ele não cumprir o que Ele prometeu. É quase como se Ele falasse assim para você: olha, eu estou te prometendo algo, então a minha parte eu já fiz, porque tudo que Deus fala já se torna real. Agora você precisa fazer a sua parte, porque as promessas que Deus faz, a partir do momento que saem da boca dele, já se tornam uma realidade no reino. Vocês estão comigo? Deus, Ele não compartilha ideias que Ele está pensando em cumprir. Geralmente a gente fala, né, para os nossos amigos: eu estou pensando em fazer alguma coisa, eu estou pensando em concretizar, em terminar aquele projeto, estou pensando em começar uma coisa nova, mas Deus, Ele não é como nós. Deus, Ele não compartilha ideias que Ele está pensando em estabelecer. Existe um poder criativo em cada palavra que sai da boca de Deus. Guarda isso no seu coração. Lá no início, aí vocês podem abrir em Gênesis. Eu nem passei esse versículo para a mídia, mas eu vou falar aqui rapidinho, você não precisa abrir. Em Gênesis 1, Deus disse assim: haja luz,
e houve luz. Deus disse para todos os seres que eles se multiplicassem a partir da sua espécie, e foi isso que aconteceu. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e isso se realizou, isso se concretizou, porque tudo que Deus fala se torna real, sabe? Todas as vezes que Deus abre a sua boca, uma nova realidade é criada. Então, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Ele falou para você que faria, já se tornou real. Só que depende de você se mover a partir disso, porque Deus, Ele precisa que você caminhe de acordo com os propósitos que Ele tem para a sua vida. Deus, Ele fala que Ele não joga as palavras ao vento. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós fazemos isso. Lá em Números, a palavra fala, acaso eu falo alguma coisa e deixo de cumprir? Recebe isso que eu estou falando para você. Deus, tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Só que depende de você. O que Deus está falando ou já te prometeu é uma realidade que já aconteceu. Agora são as suas decisões que vão fazer você chegar até lá. É o seu caminhar, é a sua decisão de agir conforme aquilo que Deus prometeu para você. Deus aponta o caminho, Ele te dá visões de futuro, Deus abre portas, Deus fala e Deus acontece. Só que as suas decisões que fazem você chegar lá ou não. Quando Jesus, Ele chama os discípulos, e aí se vocês puderem, abram comigo em Mateus 4, 18, eu vou ler até o versículo 22. Fala assim, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, grave isso, no mesmo instante que Jesus falou essas palavras, eles deixaram a sua rede e o seguiram. Indo adiante, viu os outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente, grave isso no seu coração, deixando para trás as redes, o barco, o seu pai, imediatamente, seu pai e o barco o seguiram. Preste atenção em 2 frases aqui que eu li. No mesmo instante que Pedro e André ouviram o chamado de Jesus. No mesmo instante, eles largaram tudo para trás e seguiram a Jesus. Agora sobre Tiago e Zebedeu, Tiago e João, fala assim, e deixando imediatamente. O chamado que Jesus tem para você é algo para agora, não é para depois. Para de adiar o seu milagre, para de adiar os propósitos que Deus tem para você. Jesus, Ele é um Deus do agora, o seu futuro Ele é agora, Ele não é daqui 5 anos, Ele não é para de querer se mover depois, para de querer se mover daqui 10 anos. Jesus, Ele tem algo para você hoje, o milagre para você, Ele vem hoje. Então Jesus, Ele chama os discípulos e Ele vai em busca de homens simples, né? São pescadores de homens, são cobradores de impostos, são homens rudes. E sabe o que é mais interessante para mim? É que esses homens não mereciam. Sabe de uma coisa? Você não é merecedor daquilo que Deus te prometeu, mas é por conta do propósito que Ele depositou no seu coração, é que Ele faz as coisas acontecerem. Então, eles não tinham mérito naquilo que Deus estava chamando eles ali. Eles não eram merecedores de seguir e serem discípulos de Jesus, mas é porque eles decidiram responder ao chamado, que a história mudou, decisões mudam histórias, o que a gente falou lá no começo. Tem muita gente que Deus já chamou para viver milagres, viver promessas, andar sobre as águas, viver o romper, conquistar a terra prometida, derrubar gigantes como Davi fez, só que continuam sem viver o que Deus prometeu porque elas decidem permanecer no mesmo lugar. Jesus, ele quer que você se movimente, Ele quer que você comece a agir, que você tenha ações para viver aquilo que Ele te prometeu. Ele te chamou para coisas grandes, mas você precisa dar o seu primeiro passo.
Se você não está vivendo milagre, é porque você decidiu de encher de qualquer outra coisa, de qualquer outras palavras, de qualquer outras respostas. E não são palavras que geram milagre. Então você não vive milagre porque você não vive de palavra que gera milagre. E a palavra que gera milagre é a palavra de Deus. A palavra que sai da boca dele tem um poder criativo para mudar a nossa realidade. E o milagre, ele é instantâneo. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. É algo muito importante que impactou o meu coração enquanto Deus falava comigo. Às vezes a gente está se agarrando em algo que Deus não se agarra. Às vezes a gente está planejando construir algo que Deus não se alegra. E Deus está falando para você essa manhã, você precisa decidir quem é que vai sonhar por você, quem é que vai caminhar por você, quem é que estabelece sonhos para você, quem é que guarda você no meio do caminho, sabe? Quem é que vai abrir as portas para de tentar sozinho, para de tentar fazer as coisas na sua força humana. Jesus, ele está fazendo isso por você, ele deseja, ele é o maior interessado para que você viva milagres, para que você viva o romper. Ele está perguntando para você, você precisa entender quem é o teu provedor, quem é a tua segurança, quem é que está te guardando. E tem gente que não está vivendo o romper porque está se apegando às coisas do passado. A palavra lá em Filipenses fala assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação de Deus. Então eu esqueço das coisas que ficaram para trás, mas eu avanço para o alvo, para conquistar o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que interessante esse contraponto em Filipenses. Não tem a ver só com esquecer as coisas que ficaram para trás. Não tem a ver com você não tem só a ver com você deixar o seu passado, mas você também precisa avançar. O Evangelho, ele não fala a respeito de uma neutralidade. Então, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu fico estático, eu fico parado. Isso tem a ver com neutralidade. O Evangelho fala sobre avançar. O Evangelho não tem a ver com aquele ponto morto de carro, né? Tem gente que fala assim, eu parei de andar de ré, eu parei de andar para trás, eu parei de caminhar para as coisas que não me levam, que não vão me fazer evoluir espiritualmente. Tá, você parou, só que o que você vai fazer a partir disso? Você precisa avançar, você precisa prosseguir. O Evangelho que Deus te chamou tem a ver com o que você está fazendo para alcançar o milagre, aquilo que Ele te prometeu, o chamado. O Evangelho, ele não tem só a ver com o que a gente não faz mais, né? Como fala a palavra aqui, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Só que ele coloca um E, tem um a mais aí. Eu não só esqueço, mas eu avanço. Então, tem gente que vai falar, Paola, mas eu bebi e não bebo mais, eu xingava e não xingo mais, eu mentia e não xingo mais, eu mentia e não minto mais, eu fumava e não fumo mais. Tá bom, você não faz mais nada disso, mas o que você está fazendo a partir disso? A gente precisa lidar com o passado e se mover. Se mover é uma decisão de você avançar para frente e se mover em relação ao seu futuro. E isso precisa ser leve, sabe? Às vezes você deve estar se perguntando, né? Como que eu vou fazer isso? Eu não consigo, eu não sou capaz, isso é muito pesado, é coisa demais para mim viver o que Deus prometeu, é uma responsabilidade muito grande. E eu quero que você se atente a essa palavra de Hebreus 12, do 1 ao 3. Eu vou começar a ler aqui e vai internalizando esse versículo. Fala assim, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Ele, para a alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Então presta atenção em alguns pontos desse versículo. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. A gente se livrou, a gente esqueceu, só que agora a gente precisa correr. Dentro dessa corrida que nos é proposta, qual é a tua corrida? Qual é a tua corrida? Com os olhos fixos em Jesus, sabe? Vão surgir dificuldades no meio do caminho, vão surgir dificuldades no caminho para alcançar essa promessa que Deus tem para você, para alcançar o romper, para alcançar o milagre, só que os seus olhos, eles precisam estar fitos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Qual é a certeza que deve estar no seu coração? Jesus, autor e consumador da sua fé. Você quer uma chave para descansar e para você não desanimar? Se livra daquilo que te atrapalha e corra com os olhos fixos em Jesus. E o que pode ser essas coisas que vão te atrapalhar? Às vezes a comparação, você olhar para a sua condição e olhar para uma pessoa que vive num contexto completamente diferente do seu e você se comparar com ela, talvez a sua omissão de entender aquilo que Deus tem para você e você não responder a isso. Presta atenção, eu estou falando sobre decisões aqui hoje, que as suas decisões, elas são capazes de mudar a sua história, de acordo, debaixo da palavra que Deus tem para a sua vida. A gente precisa decidir se a gente vai ficar falando por aí dentro dos grupos de gêmeos, para os nossos amigos, que Deus, Ele é um Deus de milagre, a música que eu cantei aqui hoje, né? Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, mas a gente vai ficar falando, ou a gente vai decidir falar sobre isso e ser um testemunho de vida de que Deus faz milagre. A gente vai decidir, não, eu quero viver o romper, eu quero alcançar essa promessa que Deus tem para minha vida. Então eu vou falar, mas também eu vou viver essa promessa que Deus tem para mim. E eu tenho uma dica para você. Para de ficar aquém do seu chamado. Para de ficar aquém da promessa que Deus tem para você. Para de ficar aquém dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Isso é muito sério. Tem gente que não está vivendo o romper porque tem sentimentos de medo, tem vergonha, porque não se importa, porque acha que vai ser difícil demais. Para de ficar aquém. Deus é contigo e Ele vai te dar forças para você viver o romper. Deus vai te dar forças para viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Afinal, foi Ele que te chamou. Quer força maior que isso? O próprio Deus te chamou para viver uma vida de milagres. E eu quero compartilhar algo com vocês para a gente ir a caminho do final. Às vezes eu adio uma decisão. Quando eu adio uma decisão, eu estou adiando um milagre. Isso foi algo que Deus ministrou no meu coração, sabe? Quando a gente deixa para fazer as coisas que Deus pediu para a gente fazer agora, a gente está adiando milagres. E aí a gente fica se perguntando, por que a minha vida não muda? Por que eu não vivo coisas diferentes? Aquele irmão está vivendo e eu não. Talvez porque aquele irmão, ele decidiu viver o que Deus tinha para a vida dele agora. Você não está vivendo as coisas que Deus tem para você porque... Como eu comentei no começo, né? O que Deus fala, o que Deus promete já é uma realidade. Se isso não está acontecendo, é porque nessa equação está faltando alguma coisa. E eu tenho certeza que quando Deus promete, Ele faz. E se está faltando alguma coisa para isso se realizar, é a sua parte, é a nossa parte. Falta alguma coisa nessa equação, é a sua parte. Você começar a se mover a partir disso, você decidir se mover a partir disso. E... a gente tem vários exemplos na Bíblia, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela decidiu romper com todos os estigmas sociais, ela decidiu romper com o que as pessoas falariam a respeito dela e ela decidiu tocar na veste de Jesus. O cego Bartimeu, ele decidiu... Tudo bem, ele era um cara rejeitado pela sociedade, ele era um cara que era colocado de lado pela sociedade, mas ele encontrou em Jesus um milagre. Ele encontrou que em Jesus ele poderia ter uma nova realidade de vida, então ele decidiu gritar cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O homem paralítico, quando os amigos dele
Gente, isso é muito profundo. Os amigos dele colocaram, o amigo dele, paralítico, desceu pelo teto. Isso é muito profundo. Você precisa fazer de tudo para que você encontre esse milagre. Porque Deus, Jesus, ele estava ali naquela casa, o milagre estava ali, mas eles precisavam decidir encontrar com Jesus. Eles não encontraram limites, eles romperam as barreiras. Isso vai muito de acordo com o que a gente está falando aqui. E para finalizar, eu quero compartilhar sobre algo que Jesus falou bastante ao meu coração, sobre o primeiro milagre que ele fez, que foi a transformação da água em vinho, né? Jesus, ele foi convidado para um casamento, né? Ele e Maria foram convidados, eu tenho certeza que ele estava na lista de convidados, ele não era um penetra ali, né? Um infiltrado. Ele foi convidado, eu tenho certeza que ele estava na lista de casamento. Só que o vinho acabou, e o vinho naquela época ele simbolizava algo muito importante, né, ali para aquele contexto histórico. Ele era algo que simbolizava a alegria e ele era muito importante estar presente nas festas, né, quando você estivesse comemorando algo bem importante, né, um marco ali para a sua vida. E o vinho representava a alegria, e quando o vinho acabava, a alegria também acabava, era assim que eles pensavam. E ali naquele casamento, o vinho acabou. E eu acho que a chave dessa história é quando Maria chega para Jesus. Maria começa a interceder por aquele casal, né? Naquele momento de festa. Ela começa a interceder por aquelas pessoas e ela chega em Jesus e fala: Jesus, eu creio que em você há um poder transformador. Esses caras aqui, eles vão passar vergonha, faz alguma coisa. Eu creio que em você há um poder. E Jesus pede, traz todas aquelas vasilhas, aquelas 6 vasilhas, e a partir de uma palavra, a história muda. O primeiro milagre acontece. Só que eu não quero me apegar hoje ao milagre de Jesus, eu quero me apegar ao posicionamento de Maria. Talvez se Maria não tivesse chegado a Jesus, jamais isso aconteceria. Maria teve um posicionamento, ela decidiu se posicionar por aquelas pessoas. Maria comoveu o coração de Jesus. Presta atenção nisso, o nosso posicionamento libera o favor de Deus. O favor de Deus, o milagre aconteceu ali porque Maria se posicionou. Então Deus liberou com misericórdia, com amor o milagre. Ele transformou a água em vinho. Se Maria não tivesse se posicionado, talvez isso jamais aconteceria. E para encerrar, eu quero te fazer um convite importante. Se posicione na direção dos seus sonhos. Se posicione na direção daquilo que Deus tem para você. Se posicione de acordo com a sua promessa. Infinitamente mais que todo o inferno tem se posicionado para frustrar a sua promessa. Se posicione infinitamente mais do que todo o inferno tem se posicionado para frustrar a sua promessa. Cara, você tem algo dentro de você que não pode te impedir para parar. Deus é com você, Ele é a sua força, Ele é o seu auxiliador. Não tenha medo, Deus tem grandes coisas para a sua vida e basta você decidir se posicionar de acordo com a palavra que Ele entregou para a sua vida, amém? E eu quero orar por vocês de acordo com essa palavra, debaixo dessa palavra, para que se existem coisas pausadas na sua vida, né? Coisas que não estão indo para frente, que você comece a se posicionar, que você comece a tomar uma decisão de caminhar debaixo daquilo que Deus tem para você, amém? Eu peço que para quem pode, feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração e vamos orar em relação a isso. Senhor, nós nos colocamos diante do Teu altar, Deus. Nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, e nós te agradecemos pela manhã que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando da Tua palavra, Pai. E eu quero te pedir que o Senhor venha despertar os sonhos e as promessas que o Senhor depositou em cada coração que está ouvindo isso, Pai. Que o Senhor venha começar, Senhor,
a gerar um mover sobrenatural dentro do coração dessas pessoas, Pai. Que essas pessoas, elas não tenham mais medo, Pai. Que elas não venham ficar mais paralisadas, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor tem sonhado para as suas vidas, Pai. Mas que elas deem um primeiro passo de escolher que é o Senhor quem está à frente delas. De que é o Senhor quem luta por elas. De que é o Senhor quem marcha por elas. Mas que elas deem esse primeiro passo de escolherem, decidir, de sair do lugar, de sair da neutralidade e começar a viver o romper, Pai. Que essas pessoas vivam o romper que está em Ti, que elas vivam as promessas que o Senhor tem entregado para elas, Pai. Que elas venham entender o significado do Evangelho que tem a ver sobre ação, sobre corrida, sobre se mover, Pai. E que elas venham viver isso, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.